paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele esteja nos abençoando. Estamos começando mais um Pensando Bem. E pensando bem, o que importa para você? O que é importante para mim e para você? Irmãos, o trabalho na obra do Senhor é muito prazeroso, é um privilégio para nós sermos cooperadores do Senhor Jesus nessa missão. E apesar de ser prazeroso, não significa que é ou que vai ser um mar de rosas, que tudo vai ser tranquilo. Muitas igrejas, muitos trabalhos na obra, pontos de pregação, foram abertos e regados com lágrimas. Surgem empecilhos, às vezes de pessoas que não esperamos, ficamos tristes. Paulo e Silas estavam presos, foram até açoitados. Paulo queria ir para o Oriente, mas o Espírito do Senhor levou ao Ocidente. Paulo tem uma visão à noite de um varão macedônio que estava em pé e lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Deus, o soberano, muda a agenda do apóstolo Paulo e faz com que o apóstolo Paulo vá para a Europa e não para a Ásia. A carta dos Filipenses, carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, é uma carta de prisão. Paulo escreve essa carta quando Paulo estava preso. E Paulo vai mostrar para os irmãos de Filipos que tudo o que acontece na vida do cristão não é por acaso. Tudo tem um propósito. E diante de todo aquele sofrimento que o apóstolo Paulo estava passando, no livro de Filipenses, capítulo 1, verso 18, o apóstolo Paulo vai fazer uma pergunta, que é o tema da nossa reflexão. O que importa? O que importa? O que é mais importante para nós? Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz que o mais importante é que Cristo seja proclamado. Ainda no verso 18, o apóstolo Paulo vai dizer: uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Apesar de Paulo estar preso, o centro dessa carta não é o apóstolo Paulo. O centro da carta é o Senhor Jesus. Paulo não escreve para dar uma de coitadinho. Pelo contrário, ele diz: tudo que tem me acontecido tem contribuído para a pregação do Evangelho. Para Paulo, era mais importante que o Evangelho fosse proclamado do que sua situação, do que estar se sentindo bem. Paulo se enchia de alegria quando o Evangelho estava sendo pregado. Ele diz que sempre se regozijará. Paulo não está se alegrando com cálculos humanos, mas na confiança dele no Senhor Jesus. E em segundo lugar, Paulo diz que o mais importante para ele era estar com Cristo. O verso 21, o apóstolo Paulo diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo sabia que o Senhor era com ele. Ele tinha um ardente desejo de se encontrar com Cristo, mas sabia que era necessário permanecer aqui para continuar anunciando a respeito do Senhor. Paulo tinha uma total dedicação a Cristo. Cristo deve ser a nossa motivação, aquele que deve receber toda a glória. E Paulo deixa bem claro que Cristo é a verdadeira vida do cristão. Não importa se estamos aqui ou se vamos morrer, o que importa é que estamos em Cristo. Que a vida com o Senhor Jesus seja o mais importante para nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe.